Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, tá na boca da mídia e é uma coisa muito estranha, tá certo? O título da matéria já deixa claro: Fiel doa prêmio de loteria, arrepende-se e justiça manda a Universal devolver o dinheiro. Uma matéria que tá na Isto É, na UOL e em várias mídias. Eu vou ler na íntegra essa matéria porque, como sempre, eu gosto que vocês saibam o que é que eles estão falando para depois a gente explicar. Mas quem acompanha o canal sabe muito bem que eu já disse, já afirmei aqui, que a riqueza dessas igrejas em geral, eu não posso dizer essa ou aquela, mas essas igrejas que pertencem a esses pastores milionários, elas não têm a sua principal fonte de renda, por incrível que pareça, por incrível que a mídia tente colocar essa ideia na sua cabeça através de matérias como essa, divulgando isso, para que você não perceba o que realmente essas igrejas fazem. Como eu disse, eu vou deixar para dar o meu raciocínio no final desse vídeo. Eu quero primeiro que você saiba o que eles estão dizendo. Então vamos lá. A Igreja Universal do Reino do Dinheiro foi condenada a restituir a quantia de 101 mil que havia sido doada por um fiel em Samambaia, no Distrito Federal. De acordo com a autora do processo, em 2006, ela e o esposo começaram a frequentar a igreja a fim de alcançar sucesso financeiro, profissional e familiar. Na época, eles foram informados que deveriam contribuir com 10% do valor que recebessem para obter as graças divinas almejadas. O dízimo era pago mensalmente e o valor era tirado do salário do marido. Em 2014, o casal foi premiado em 1,8 milhão, fruto de uma aposta da Loto Fácil. Deste total, R$ 182.102,17, 10% do valor ganho, foram transferidas para a Universal. Mais tarde, o casal transferiu mais de 200 mil, também como doação, com a promessa de que a vida de ambos seriam abençoadas. No ano seguinte, o casal separou-se e dividiram o que restou do prêmio. Segundo a mulher, nas buscas das bênçãos financeiras, eles ainda transferiram para a Igreja Universal do Mundo do Dinheiro um automóvel modelo HB20 da marca Hyundai e mais R$ 101 mil. No entanto, a autora relata que, passado 8 anos, ela não alcançou o que era prometido nas pregações e parou de frequentar os cultos. Na ação, ao pedir os valores de volta, a mulher diz que a doação não foi feita da forma exigida em lei. No processo, a Universal argumentou que os fatos narrados pela autora foram praticados nos limites da liberdade de consciência e de crença, previstos na Constituição Federal, não atraindo as consequências jurídicas dos vícios de erro, dolo ou coação. A defesa da igreja ressaltou ainda que a hipótese de arrependimento, descrenças ou abandono da convicção religiosa não torna ilícita a conduta da constituição religiosa. A Universal também alega que o dízimo ou outra oferta eclesiástica não se confunde com o Instituto Civil da Doação. Na decisão, o magistrado condenou a Universal a devolver os 101 mil doados pela mulher com correção monetária. No entanto, ressaltou que a doação do carro foi feita na forma da lei e por isso o bem não poderia ser devolvido. O juiz ressaltou ainda que a doação de bens ou valores de elevado valor em benefício de instituições religiosas configura doação. Como o dízimo é oferta eclesiástica, não foram previstas no Código Civil de forma especial, subsume-se ao estatuto jurídico da doação, explicou. Conforme a decisão, não se trata de anular doações por motivo de não ter alcançado as graças prometidas, já que o pagamento do dízimo não prevê uma contraprestação, mas de verificar que a doação em dinheiro não foi formalizada por escritura pública ou instrumento particular, tal como exige a legislação brasileira. A igreja ainda pode recorrer desta decisão. O marido também pediu o dinheiro de volta. Ainda na sentença, o magistrado ressaltou que o ex-marido da mulher também entrou em ação contra a Universal em 2020, pedindo a restituição do montante doado quando ainda estava casado. Essa matéria aqui, família, ela me dá um enjoo, nem vou continuar. Você procure aí na Isto É, na Veja, na UOL, tá nos principais portais de informações, né, da grande mídia. Agora, o que é mais importante tudo aí? Tem dois lados, tem o físico, né, e tem o espiritual. O espiritual sempre é mais importante. Então vamos lá. A primeira coisa que essas pessoas deviam ter em mente quando elas pensam em comprar terreninho no céu, chave de céu, travesseiro ungido, perfume ungido e essas coisas, elas deveriam saber que elas estão comprando a passagem delas direto para o inferno, porque ele existe. Você vê, e eu já disse isso aqui, já defendi isso, né? O próprio Jesus Cristo não era escritor de ficção científica e ele fala sobre o inferno em suas parábolas. Deixa claro que é um lugar de tormento. Não tem essa que é sepultura não, senão seria muito bom. Tem pessoas que já cometeram tantos crimes que já transpassou a sua vida física e humana. Não tem como ela pagar por tanto mal que ela já fez.
Basta você dar uma olhadinha na história do mundo e você verá e comprovará isso. Veja, por exemplo, um cara feito o Bigodinho, né? O cara daquele, quantas vidas ele tirou? Aí você acha que só a vida dele vai pagar por isso? Não importa, não paga. Então precisa sim existir um castigo eterno, e existe. Então Jesus fala muito bem disso e deixa claro. As pessoas que tentam comprar a sua passagem para o céu através do dinheiro, elas estão tendo automaticamente a sua fé em Mamon, que é uma entidade, é um dos demônios, que acompanha o Lúcifer, inclusive. Quando a pessoa não acredita nas palavras de Cristo, que vivemos da graça e apenas por ela somos salvos, para isso basta reconhecer e viver na doutrina cristã, nos ensinamentos do Messias, que sacrificou a sua própria vida para pagar por esses pecados e nos ensinar e passar as boas novas. Quando a pessoa não acredita nas palavras dele e ainda acha que tem que pagar, que ainda acha que tem que idolatrar outro homem como ele, que faz cocô, que mente, que faz tudo que o ser humano normalmente faz, quando a pessoa acredita nisso, ela está automaticamente negando o Cordeiro. Que ainda, para quem não entendeu, ainda deixou claro, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade e o caminho. Então não tem outro, não tem. As pessoas querem se reunir, seja em um templo, seja no quintal da casa, para entender melhor as palavras, discutir sobre aquilo ali. Tudo bem, aquele que tem um dom melhor, né, que se diz pastor, mas não é pastor, só existe um, mas um homem que entende melhor da palavra, quer explicar isso, tudo bem, também estamos de acordo. Eu não sou contra que as pessoas se reúnam, até porque Jesus Cristo disse onde tivesse 2 ou 3, ele não disse onde tivesse você sozinho. Ele disse onde tiver 2 ou 3, ou seja, ele quer que nós estejamos reunidos para falar no nome dele. Isso está claro para mim, você pode até discordar. Então não vejo problema nenhum em fazer isso. O problema está na idolatria que as pessoas colocam nesses chamados líderes religiosos. Aí é que está o problema. Tiram o mérito que é de Deus e só dele e do seu filho e passam para essas pessoas. Olha, eu preciso ainda de um intermédio, de um pastor, de um padre para poder eu ter a benção. Você vê que essas pessoas não vão atrás de servir a Cristo e agradecer por tudo que ele fez. Eles querem mais, não estão satisfeitos com a vida. Eles querem mais. Eles vão ali apenas e unicamente para conseguir prosperidade. O Deus que promete isso é o oposto de Cristo. Ele até ofereceu ao próprio Cristo isso. Só, olha, todas as coisas estão na minha mão. Me adora, me serve e eu passo tudo para você. Lembra que ele foi tão audacioso que veio em pessoa fazer essa proposta ao nosso Jesus Cristo? Lá no deserto, no jejum. Na hora que Jesus estava mais debilitado, ele veio, que ele é covarde, ele vem assim. Ele espera a hora que você está mais fraco e vulnerável. E Jesus Cristo o repudiou, o venceu, o derrotou várias e várias vezes. Não importava o que ele mostrasse, não importava o que ele fazia. Mas essas pessoas sabem que isso é errado, então elas tentam arranjar uma maneira de continuar perseguindo isso. E veja bem, meus irmãos, eu não sou contra, não sou hipócrita aqui, e dizer a você, olha, meu irmão, não queira ter nada, viva na pobreza. Não, agora é muito diferente de você ter os pés no chão, de você orar a Deus e ir à luta. Não fazer isso o único objetivo da sua vida. Meu objetivo é só ganhar dinheiro. Meu objetivo, eu só faço isso, eu só vou na casa de uma pessoa se me gerar algum retorno financeiro. Eu não aproveito nada simples, eu só dou valor a coisas materiais. Esse é o problema, viver em função do dinheiro. É o grande problema. O próprio Deus abençoou muitos personagens bíblicos, basta você ler, com muita riqueza, com muita fartura. Mas o que você vê em comum nesses homens é que todos eles tinham primeiramente o amor a Deus, não ao dinheiro. Eles estavam a todo momento dispostos a abrir mão até das próprias vidas para fazer a vontade do Criador, fosse ela qual fosse. Então você vê a contradição nessas doutrinas que radicalizam para os dois lados, aquela que vive só em prol do dinheiro e aquela que quer repudiar totalmente, que é a mais hipócrita, claro, né? Que quer repudiar, que não, você não tem que pensar nisso não. Não, meu irmão, você tem que querer sim o conforto. Vai atrás, batalha e você vai conseguir. Não pise em ninguém, não joga teus princípios no lixo, não deixe o seu sonho escravizar você, senão ele passa a ser um pesadelo. Esse é o conselho que eu dou para qualquer pessoa, tá certo? Então, a primeira questão é essa, a espiritual. Essas pessoas abrem mão realmente da salvação, jogam fora o sacrifício do Cordeiro, e acham que o dinheiro delas pode comprar essa tal salvação. Então, a partir daí, já estão perdendo as suas almas. Esse é o fato da questão espiritual. Agora, vamos à questão física. Não pense que essas matérias são feitas por acaso. A ideia é colocar na cabeça das pessoas que
A fortuna desses homens é feita apenas e unicamente de doações, e isso é uma inverdade. Veja que nesse caso aqui, desse casal que fez essa doação, não foi uma pessoa que ganhou o dinheiro crescendo profissionalmente, de forma artística, não. Foi uma pessoa que teve sorte. Ou seja, não sabe lidar com o dinheiro. Eu não conheço ninguém que trabalhou para ter o que tem, que seria ingênuo de fazer uma doação dessa. E não é questão do apego ao dinheiro, mas por conhecer a doutrina e saber que isso não tem parâmetro bíblico. Se a pessoa quer ajudar realmente, quer dar a Deus, ela dá aos pobres. Jesus Cristo também deixa isso claro. Quando ele está falando, olha, quando eu tive frio, vocês me deram de cobrir. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. E aí alguém pergunta, Senhor, nunca fiz isso com o Senhor. Estou vendo o Senhor a primeira vez agora. Quando foi que eu lhe fiz essas coisas? E ele responde, quando você fez a um pobre, você fez a mim. Então isso a gente pode entender o quê? Quer ajudar? Você vai caladinho, certo? Não faz com que isso gere algum tipo de retorno, porque a Bíblia também explica isso. Se você fizer um bem a uma pessoa e essa pessoa te devolver de alguma forma, ou sendo grato, ou te ajudando, aparecendo em mídias sociais, por exemplo, e fazendo você ter um retorno dobrado daquilo, então ficou pago. Deus deixa isso muito claro. Deus é muito sábio, basta você ver ali as escrituras. Agora, quando você faz e aquela pessoa que você ajudou, ela se esqueceu, ela nem lembra mais do teu rosto, aí Deus vai pagar por ela. Aí você fez o bem a Deus. Entende, meus irmãos? É assim que funciona. Então, esse tipo de matéria acaba beneficiando, embora não pareça em um primeiro momento, ela acaba beneficiando esses grandes impérios financeiros que são, de fato, essas igrejas. Que servem hoje para lavagem de dinheiro e há diversas denúncias sobre isso. A riqueza desses homens vem da lavagem de dinheiro, meus irmãos. Como é que você acha que os milhões que são movimentados através do mercado ilegal de armas, através das drogas, se tem um dos mercados mais lucrativos do mundo, esse mercado obscuro, você sabe que é o das drogas. E como é que esse dinheiro entra? Como é que ele chega nas contas? Um dinheiro que é ilegal. Ele é lavado nesse tipo de instituição. Não estou aqui falando nomes, mas tenha certeza do que eu estou dizendo, meus irmãos. Esse dinheiro é lavado e aí é cobrado uma porcentagem em cima. Por exemplo, você me dá 10 milhões de reais. Olha, Davi, eu preciso que esses 10 milhões cheguem na minha conta. Como é que a gente faz aqui? Aí não. Esse dinheiro vai entrar aqui na minha instituição como uma doação, tá certo? E eu passo para você 8 milhões e meio, 9 milhões. Eu vou cobrar a minha porcentagem aqui pelo trabalho que eu estou fazendo. E dessa forma é feita há muitos anos. E isso é o que de fato sustenta essas grandes riquezas, que se você pegar todos os fiéis que frequentam essas igrejas, eles não têm essa soma, nem que você vire eles de cabeça para baixo e sacuda até sair a última moeda. Não teria esse dinheiro. A desculpa deles, que eles mesmos falam, não, é porque a gente investe o dinheiro, aí Deus abençoa e multiplica. Mas na verdade o que funciona é isso, é o que sustenta eles. Você vê que hoje essas igrejas estão cada vez mais vazias, mas continuam ricas. Você não vê nenhuma quebrando. As grandes não. Já o pequenininho não, esse sofre muito. Então, meus irmãos, resumindo, tentando aqui te despertar, e é por isso mesmo que a gente paga um preço muito alto, esse tipo de vídeo não é para ser feito. Onde é que você vai ver um jornalista levantando esse tipo de hipótese? Você não vai ver isso, meu irmão. Só fala um cara feito eu porque sou mais um de vocês. Mas resumindo, é isso aí. A mídia informa para desinformar, para que a ideia fique na sua cabeça. Olha aqui, ó. Tá vendo? É por isso que esses pastores são tão ricos, é por isso que esses impérios religiosos existem, ó. É porque tem gente que dá aqui, ó, 200 mil, 300 mil pros caras. Mas você vê que é uma pessoa que não sabia lidar com dinheiro. Uma coisa incomum, 1 em 1 milhão. E não justificaria jamais o que esses caras têm. No dia que fizesse uma investigação, tudo que eu tô dizendo pra vocês seria comprovado. Mas você vê mesmo no caso da Universal, já tá virando partido político. Por que será, meus irmãos? Eu deixo essa pergunta no ar e vou encerrando esse vídeo por aqui. Gostaria que você ajudasse o nosso canal compartilhando, deixando o seu comentário. Não tá fácil continuar com esse canal, meus irmãos. Eu penso muito em desistir, em parar com os vídeos. E para que isso não aconteça, eu conto com a sua ajuda. Mostra para mais pessoas, meus irmãos, porque se as pessoas não estão interessadas em ver a verdade, então para que falar? Não tem sentido a gente estar aqui. Então peço que você compartilhe, que você passe aqui também às 5, 6 horas da tarde, que a gente está postando normalmente 2 vídeos por dia, tá certo? Então é isso. Espalhe, mostre isso para mais uma pessoa, para que ele deixe de ser gado, para que ele pare de ser conduzido como uma manada de búfalos em direção ao abismo, tanto espiritual como físico. Tá certo, meus irmãos? Então vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos.